de Constituição e Justiça do Senado Federal marcou a data da sabatina de Cristiano Zanin. O advogado foi indicado pelo presidente Lula para a vaga do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Todos os detalhes, a informação completa com Yasmin Costa. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, marcou para a próxima semana, quarta-feira, dia 21 de junho, a sabatina do advogado Cristiano Zanin, que foi o indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O nome do relator da sabatina da CCJ também já está confirmado. Será o senador Veneziano Vital do Rego, que é o vice-presidente do Senado. O parlamentar, inclusive, ele já disse que vai construir um relatório pautado na formação, experiência e na vivência advocatícia de Cristiano Zanin. O anúncio dessa data da sabatina de Zanin veio logo depois de uma reunião entre Cristiano Zanin, o senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Inclusive, pelas redes sociais, Pacheco disse que durante o encontro, Cristiano Zanin apresentou seu histórico profissional e sua disposição de integrar o Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado também confirmou o seguinte, que tão logo seja finalizada a sabatina e a votação na CCJ, ele vai dar encaminhamento ao plenário do Senado, inclusive na mesma data. Nos bastidores, os parlamentares eles questionam essa rapidez, essa espécie de rapidez para a marcação da sabatina na CCJ. Para a gente lembrar, o presidente Lula ele formalizou o nome de Zanin ao Supremo Tribunal Federal no dia 1º de junho. E a sabatina vai acontecer cerca de 20 dias depois. Os parlamentares da oposição lembram, inclusive, do caso do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de ministro e que teve que esperar cerca de 5 meses, quase 5 meses, para que Davi Alcolumbre pautasse essa sabatina na CCJ. Fato é, desde semana passada, Cristiano Zanin está procurando parlamentares, tanto da base quanto da oposição, entidades, tudo isso em busca de um apoio formal para essa indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Nessa semana ele vai intensificar essas conversas, vai bater bastante perna dentro do Congresso Nacional, do Senado Federal. Nesta terça-feira ele tem um encontro com os senadores do PSD, que é a maior bancada do Senado Federal. Na quarta, ele se reúne com parlamentares do PT e entre os senadores da oposição também já existe um movimento para discutir essa sabatina de Zanin. Nesta terça-feira, no almoço semanal do Bloco Vanguarda, que é formado pelos partidos PL, PP, Novo e o Republicanos, a pauta vai ser justamente essa sabatina de Cristiano Zanin na CCJ. Para que Cristiano Zanin efetivamente assuma essa vaga de ministro no STF, ele precisa passar por essa sabatina aqui no Senado, que inclui a CCJ, que ele precisa na CCJ de votos favoráveis da maioria dos presentes, e essa votação na CCJ só começa com a presença de ao menos 14 senadores. A comissão tem 27 membros titulares. Depois da CCJ, o nome dele vem para o plenário do Senado Federal e ao menos 41 parlamentares precisam ser favoráveis à aprovação do nome de Zanin, que, lembro, vai substituir o ministro aposentado Ricardo Lewandowski. De Brasília, Yasmin Costa. Diogo Schelp, é quase certa a aprovação de Zanin? Será que a gente pode achar que ele vai ser imparcial, como deve ser um juiz no Supremo Tribunal Federal, pelo menos nesse período do governo Lula? Adriana, muito se fala sobre aquela ideia de que quando um ministro do STF veste a toga, aquelas alianças, as fidelidades caem por terra. Mas isso é apenas na teoria. Veja, Lula formalmente tem todo o direito de indicar Zanin, seu advogado pessoal, para a Suprema Corte. Mas, do ponto de vista moral, é realmente algo a se lamentar. Não há nenhuma justificativa do ponto de vista moral para que ele ocupe essa posição. É uma indicação absolutamente pessoal do presidente. O ex-presidente americano, George W. Bush, ele tentou em 2005 indicar a advogada dele
para a Suprema Corte Americana. E a pressão foi tão grande, ele sofreu tantas críticas que teve que recuar. No Brasil, apesar de a gente ter um histórico aí de que Lula esteve preso e aquele que conseguiu tirá-lo da cadeia por meio do seu trabalho como advogado é esse que ele está indicando para o Supremo Tribunal Federal, a situação deveria ensejar ainda mais críticas. Vale muito a pena observar como vão agir alguns senadores que fazem parte da comissão. Sérgio Moro, que esteve no lado contrário no passado, né? Foi o juiz que condenou o Lula e que vai estar lá. Vamos ver como ele vai pressionar e questionar o Zanin. E também Flávio Bolsonaro, Carlos Portinho, ou seja, senadores bolsonaristas que nos últimos tempos têm criticado muito o STF e a maneira como é feita a indicação dos ministros. Cabe ver se eles vão ser duros nessa sabatina. Pois é, Davi, a sessão deve durar muitas horas, mas de qualquer forma a aprovação do nome dele é praticamente certa, né? O que seria uma lástima para o Brasil, porque, no fundo, nós precisamos manter a independência dos poderes. E a indicação do advogado pessoal do presidente da República, uma pessoa que está sendo, inclusive, criticada pela Transparência Internacional por ser o advogado pessoal do presidente da República, não vai conseguir zelar pela impessoalidade da justiça. E, evidentemente, Zanin é um dos coautores com Lula de tentar reescrever a história do Brasil do maior escândalo de corrupção da história desse país, desvendado pela Lava Jato. Zanin é, sim, coautor desta farsa que Lula quer se transformar num inocente, perseguido pela justiça brasileira pelos crimes que cometeu. Não podemos esquecer, Lula foi julgado na primeira e segunda instância do Brasil por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E ele não foi inocentado por isso. Então, ter um membro no Supremo Tribunal que não respeita a questão da impessoalidade, que vai tentar reescrever a história do Brasil nos tribunais, é um assinte ao Poder Judiciário. É realmente algo que nos preocupa bastante, porque é o ativismo político do Judiciário que vem contribuindo para a degeneração da democracia e da confiança nas instituições do país. Beraldo. É hora do Senado mostrar a sua independência e vetar a indicação de Zanin. Beraldo, concorda? Há preocupação na possibilidade de Zanin ser mesmo o próximo ministro do Supremo? Não, isso aí tá dado, mas eu discordo do Schelp. Eu acho que o Lula não tem o direito de indicar Cristiano Zanin, porque a Constituição é muito clara. O indicado deve ter notável saber jurídico. Cristiano Zanin é um homem educado, é um advogado preparado, habilidoso, uma pessoa que tem uma vida discreta. Ele mesmo, no encontro que teve com os evangélicos, se disse conservador, pai de família. Ele pode ser uma pessoa de inúmeras qualidades. Eu não estou entrando no mérito pessoal do Cristiano Zanin. Mas o fato é que notável saber jurídico tem a ver com a contribuição para a ciência do direito, as aulas que ele deu, as universidades de que ele participou, todas as suas formações, os livros escritos, as discussões nacionais e internacionais. Isso não está presente. Mas hoje no Brasil, isso ficou de lado. Não há nenhuma resistência por parte do Senado Federal em aprovar, seja o nome que for, que vier da presidência da República. Isso porque se criou um ambiente que é muito nocivo à independência dos poderes e é nocivo à população brasileira, o melhor interesse da população brasileira. Mas é assim que acontece. Então, o nome dele será aprovado na CCJ e será aprovado no plenário do Senado Federal com ampla maioria. Schelp pediu a palavra. Não, apenas uma pequena correção. Formalmente, Lula tem sim o direito de indicar Cristiano Zanin. Se ele não tem o notório saber jurídico, cabe aos senadores recusar a indicação. Tanto é que mesmo com notório saber jurídico, ele não deve ser indicado. E não é por uma questão de competência, é por uma questão dessa ligação dele com o presidente da República e preservar a independência do judiciário e a impessoalidade que a Constituição garante.
não é uma questão técnica, é uma questão política. A indicação de alguém como o Schelp lembrou que o presidente americano tentou fazer a mesma coisa no passado e não passou durante 23 dias no crivo da opinião pública. É uma questão moral. Se ele tivesse notório conhecer jurídico, ele não poderia ser aprovado por causa da ligação com o presidente Lula. Não, só fazer uma correção. É o notável, é acima do notório. E a Constituição, Schelp, se fala em notável saber jurídico, pressupõe que o presidente da República, sobretudo ele, deve atender a este único requisito. Não o faz e o Senado faz que não vê, resolve ali os seus interesses internos e o Brasil que se dane. É isso, a hora